Salve a todos, capaz do Senhor. A gente está falando já aqui sobre a rainha Esté, uma rainha sem vaidade, tá? Uma mulher que não era vaidosa, uma judia que chegou a ser rainha da Pérsia, tá? Quando ela se casou com o rei Assuero, tá? O Artaxerxes, filhos ali de Dário, né? Então, quando ela se casou com ele, gente, se casando com um gentil, ela passou a ser a rainha da Pérsia, mas ela chegou a ser rainha por um propósito divino, não foi pela beleza exterior, tá, gente? Não foi por ouro, não foi por joia, não foi por pérola, não foi por batom, não foi por maquiagem, não. Ela chegou a ser rainha da Pérsia simplesmente por um plano divino, tá? E pela sua beleza natural. É isso que eu vou estar provando hoje para você, tá? A Bíblia vai nos dizer que quando eles vieram ali, né, cativo ali da Babilônia, né? Eles vieram ali chegando ali na Pérsia, Mordecai, né? Que é o Mardoqueu, chegando ali com a sua prima Radassa, que ela era uma órfã, né? E ali ele cuidou dela. A Bíblia vai nos dizer que o livro de Esté é um livro histórico, tá, gente? Então, é o livro que não tem o nome de Deus. Você não vai encontrar o nome de Deus nesse livro, mas você vai ver o poderio de Deus, o agir de Deus, como é que ele trabalha desde o começo até o final do livro, mesmo não tendo o seu nome citado, tá, gente? A Bíblia vai nos dizer que o nosso Deus, ele vai fazer ali o rei Assuero prosperar, vai ser um reino muito próspero, tão próspero que ele vai reinar sobre 127 províncias. Ele vai ostentar uma festa tão grande, gente. A festa que o rei Assuero vai ostentar vai ser tão grande que ele vai fazer uma festa durante 6 meses. Uma pessoa rica fazer uma festa de um dia, eles já gastam uma fortuna. Agora imagina esse homem querendo mostrar sua grandeza. Ele vai fazer uma festa durante 6 meses. A ostentação era tão grande que a Bíblia diz que o piso ali era lindo, gente. As taças em que eles bebiam não tinha uma igual a outra, eram todas diferentes. Hoje, para fazer uma festa, né, as taças tem que ser todas iguais. Lá não, as taças eram diferentes, tá? No capítulo 1, no versículo, se eu não me engano, é o 7 do primeiro ali de Esté, tá, gente? Do livro de Esté. E você vai ver ali as maravilhas dessa comemoração que ele fez, dessa festa durante 6 meses, né? Uma festa que a pessoa faz de um dia, gente, já gasta dinheiro pra caramba, né? Agora imagina 6 meses de festa direto, né? E ali quando ele está nessa festa, quando acaba no último dia ali, já no 7º dia, que o coração do rei já estava alegre, tá? Que ele fez por mais 7 dias aí uma festa. E quando no 7º dia o coração dele já estava alegre, ele vai mandar trazer a rainha, a Vaste, né? E ela se recusa, gente, ela se recusa a vir, né? Ele queria introduzir ela ali com a sua coroa real para mostrar a beleza, porque Vaste era muito linda, e ela se recusou a ir. Então a gente já vê ali o agir de Deus, né? Deus ali endurecendo o coração de Vaste, e ela não vai. E o rei fica muito triste, né? E o que ele vai fazer? Ele vai destronar a Vaste. A Vaste vai ter o seu trono perdido, né? Porque foi desobediente, porque Deus estava trabalhando naquele momento. Deus, ele trabalha no livro de Esté de uma maneira grandiosa. Para quê? Para dar o livramento para o seu povo, porque era naquele momento que ia haver um genocídio, gente, um extermínio de todos os judeus, e Deus ali trabalhando já. Primeiramente ele tirou Vaste, né? E ali, depois que ele tirou a Vaste, né, a gente pode ver que o rei passou o seu furor e ele se lembrou de Vaste. A Bíblia vai dizer que ele fez ali aquele decreto, né? Os homens ali fizeram aquele decreto de trazer todas as moças virgens e bonitas e formosas, né,
para que viesse estar com o rei. E a moça que agradasse o rei, essa seria a rainha no lugar de Varte. E ali, no meio dessas moças, esse rei, ele governava sobre 127 províncias, veio Esther de Susã. O nome Esther era o nome da Pérsia, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, tá? Esses nomes dele eram nomes babilônicos, porque quando eles saíam da sua nação e chegavam na outra nação, lá eles tinham o seu nome mudado para o nome daquela nação, que era, o nome deles era Misael, Azarias e Ananias, que foram mudados para Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel, que teve seu nome mudado para Beltesazar, assim também como José do Egito, que teve seu nome mudado para Zafinate Paneia, se eu não me engano, esse era o nome dele ali, egípcio, né? E Esther também aconteceu a mesma coisa. Ela tinha o seu nome de judia de Radassa, mas foi mudado para o nome persa, que era o nome Esther, né? Então ali ela foi levada ali, e a Bíblia diz que quando o eunuco do rei olha para ela, ela acha graça aos olhos dele, né? Porque ela era formosa, ela era bonita. Então ele vai pegar os enfeites dela e dar para ela. Ele vai dar os enfeites, Esther vai usar os enfeites, né? Você pode ver que aqui ele vai dar para Esther, tá, gente? Ele vai dar para ela. Ou seja, então, como ela não estava no seu país, não estava na sua nação, a Esther estava vivendo em uma monarquia. Ela não estava vivendo como eu e você vivemos. A gente vive num tempo em que o nosso país é governado por um presidente. A gente vive, né, aqui em uma democracia, mas Esther não. Esther estava vivendo em uma monarquia, em que um país é regido por um rei, tá? Então, ela tinha que fazer o que estava acontecendo naquela nação, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, assim como José. Eles tinham que fazer o que aquela nação onde eles estavam tinha suas regras, seus regimes. Então, eles deram os enfeites para ela, né? E deram mais 7 mulheres, e ali Esther fez o que eles estavam mandando, né? Por quê? Porque ela era obediente, ela obedecia ao governo, ela obedecia às autoridades, né? Constituída por Deus, porque não tem autoridade aqui na terra que não seja constituída por Deus. A gente vai ver isso quando Pilatos vai dizer ali para o Senhor e Salvador Jesus Cristo: por que tu não me responde? Tu não sabe que eu tenho poder para te crucificar e para te soltar? E o Senhor Jesus vai dizer: nenhum poder tu teria sobre mim se do alto não fosse te dado. Ou seja, se Pilatos chegou a ser governador, era porque Deus tinha dado aquele cargo para ele. Então todos os cargos, gente, é constituído por Deus, tá? E a Bíblia vai nos dizer ali que ela teve o seu nome mudado, né? Ela chegou ali, deram para ela aqueles enfeites e ela usou. Por quê? Porque ela praticamente, gente, foi obrigada àquilo, tá? Ela foi obrigada porque ela não estava na sua nação, ela não estava no seu país. Mas a Bíblia vai nos dizer que chegando o dia de Esther se apresentar diante do rei, porque nesse dia em que a mulher ia se apresentar diante do rei, ela poderia usar o que ela quisesse, ela poderia ficar igual uma árvore de Natal, gente, colocar ouro, o que ela quisesse, porque ela ia passar uma noite com o rei e poderia ser que o rei nunca mais chamasse ela. Então as mulheres aproveitavam, tá? O que elas faziam? Elas se enchiam tinha umas que iam igual uma árvore de Natal, cheia de ouro, né? Toda ali enfeitada. Por quê? Porque de repente o rei não chamasse mais ela, mas ela ia ficar com aquilo. O que ela levasse ia ser dela. Então, chegou a vez de Esther, e no capítulo 2, no versículo 15, abra sua Bíblia aí e leia. É o versículo chave do livro de Esther, gente. Quando chegou o dia da Esther passar a noite com o rei, ela não vai querer nada. Ela vai se apresentar diante do rei, ela não vai querer nada. Todas as mulheres queriam. Esther não era vaidosa, gente, ela não quis nada de enfeite. Olha a diferença de que quando deram para ela teve que usar porque era obrigada, e agora que ela tem a oportunidade, ela não usa, ela não quis nada, ela só quis o que o eunuco já tinha determinado para ela. Tá, gente? Olha só essa mulher, um exemplo para nós, uma mulher que não tinha vaidade.
Já pensou, gente? Era como se fosse assim, olha, hoje tu vai passar a noite com o rei, tu vai pro salão de beleza, tu vai usar pintura, maquiagem, o ouro que tu quiser, a prata que tu quiser, se tu quiser usar diamante, rubi, o que tu quiser, tu vai pegar aqui. Aí chegou a vez da Rainha Esther, ela não quis nada. Olha só, gente, o exemplo para nós, né? Se a Esther não estava preocupada com a aparência exterior, Esther não estava preocupada com isso. Se ela chegou a ser rainha da Pérsia, não foi pela beleza, mas se ela chegou a ser rainha da Pérsia, foi pelo propósito divino, foi pela beleza natural. Foi por isso que ela chegou a ser a rainha da Pérsia, tá, gente? Por quê? Porque Deus tinha um propósito e Deus honrou, né? Esther era uma mulher que ela era submissa. Ela obedecia ao seu primo em tudo. O primo disse para ela que não era para ela revelar o povo, não era para ela revelar nada dela, e ela não revelou, tá? Por quê? Porque ela era uma mulher que ela era submissa. Então você pode ver que ela venceu pela submissão. Ela venceu por ela ser submissa, por ela não querer ter uma beleza exterior, porque a beleza que ela tinha era natural. E a Bíblia diz que quando ela entra ali com o rei, ela acha graça aos olhos do rei, né? Mais do que todas as virgens, né? E as outras eram muito bonitas, estavam todas produzidas. E Esther não. Esther não estava. Gente, podem ler capítulo 2, o versículo 15 do livro de Esther, o versículo chave, para provar para todas as mulheres aí que Esther era diferente, foi muito diferente de Jezabel, uma rainha ali que era perversa, era cruel, que só queria saber de beleza. A Jezabel, ela era tão cruel que ela se pintava em volta dos olhos, ela enfeitava os seus cabelos, mas ela é sinônimo de prostituição. Ela ensinava o povo a comer comida oferecida aos ídolos. Era uma mulher prostituta, imoral. E hoje quantas mulheres querem ser como Jezabel? Jezabel não é exemplo para ninguém. A Bíblia diz no Novo Testamento, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3, que o enfeite delas não tem que ser no exterior, no frisado do cabelo, na compostura de ouro ou de pérola. Olha só a Bíblia proibindo aí o uso de ouro e de pérola, né? Ainda diz mais, Pedro vai dizer que o enfeite dela não tem que ser por fora, não. Tem que ser por dentro. É por dentro que tem que ser o enfeite da mulher. Mas hoje em dia é diferente, né? A mulher tá querendo se arrumar por fora e não tá nem aí por dentro, né? Tá toda bonitinha por fora, tá com chapinha, tá com olho pintado igual a Jezabel, né? Que a Jezabel gostava disso. Tá com um cabelo ali todo chapeado igual da Jezabel, né? Mas a língua dela tá lá na rua falando mal de todo mundo que passa. Ama tá falando mal da vida dos outros. Fala mal de todo mundo, né? Fala mal de fulano, ciclano, bertano, tem ódio, tem rancor de todo mundo, tem inveja, é uma mulher péssima. Então, olha só, gente, né? Que nós venhamos ser como a rainha Esther, uma mulher submissa, uma mulher que não quis saber de vaidade. Se ela chegou a botar alguma coisa, gente, não foi porque ela quis, foi porque ela estava em outra nação. Foi porque ela tinha que andar conforme aquele governo. Olha nós, quando chegou para nós que a gente tinha que usar máscara, ainda pessoas que não queriam tiveram que usar. Por quê? Porque foi um decreto. Foi um decreto que todo mundo tinha que usar máscara e a gente tinha que usar. Quem não usasse não comprava, não entrava no supermercado para comprar nada. Ou tu usava máscara ou então tu não comprava. Agora imagina Esther na Pérsia. Imagina ela ali, ela tinha que andar conforme aquele governo. O que tinham mandado ela fazer, gente? Ela não estava na sua nação e a gente tem que ser obediente aos nossos governos, tá? Eu vi um monte de gente se rebelando aí, não queria usar máscara, não queria... Eu usei. Eu fazia o que o governo estava mandando. Então é isso que acontece hoje, gente. Bando de mulherada aí, tá? Porque elas se pintam, porque elas querem atrair o sexo oposto, porque querem ficar bonita, né?
Era por isso que Jezabel usava a pintura, para ela ficar bonita. Mas ela teve a recompensa dela. Ela foi comida pelos cachorros. Ela caiu lá de cima. Jogaram ela lá de cima. Quando ela caiu lá embaixo, os cachorros comeram ela, só deixaram a palma da mão, a palma do pé e o crânio. Olha só como essa mulher morreu feia, né? A primeira vez que aparece a pintura na Bíblia, aparece essas coisas, esse tipo de morte. Então eu quero te dizer que essas coisas aí, tem muita mulher que está sendo extremamente vaidosa, que vai perder a sua salvação, vai pro inferno. Por quê? Porque estão querendo seguir os exemplos de Jezabel. Mulher perversa, né? Mulher mal, manipuladora. Então, a Esté não era assim, não. Ela era submissa. O tio dela mandou ela não ir falar o nome dela, ela não falou. Ela poderia dizer assim mesmo, agora eu sou rainha, eu sou a tal, eu sou a rainha da Pérsia, eu não vou mais obedecer ao meu tio, eu vou fazer o que eu quero. Ela não fez isso. Quando saiu, por quê, gente? Porque saiu, Deus já tinha falado para o rei Saul, que o rei Saul tinha que matar todos os amalequitas, e ele desobedeceu o mandato de Deus. E o que aconteceu agora aqui? Aparece um amalequita chamado Amã. E ele aparece com o propósito de fazer um genocídio, que todos os israelitas viessem morrer, que os israelitas viessem ser exterminados, né? Porque o alvo de Satanás era os israelitas, porque ele sabia que era dali que vinha o famoso descendente do rei Davi, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por isso que Satanás tinha ódio daquele povo e usou esse amalequita, o qual Deus tinha falado para o rei Saul exterminar, e ele não ouviu o mandato de Deus. E esse amalequita, ele faz esse plano dele aí diabólico, né? E Deus levanta ali essa mulher ali, né? Que é um exemplo para nós de submissão, um exemplo para nós de mulher de fé, né? Que ela botou ali a sua vida ali em risco, né? Ali quando o Mardoqueu vai falar para ela: olha, Esther, tu tá pensando o quê? Que se tu não fizer nada, socorro e livramento virá de outra parte. Mas uma coisa é certa, tu e a casa do teu pai perecerá. Mas pensa bem se não foi por conta disso que Deus te levantou aí. Mas ele não falou o nome de Deus, gente. Ele só falou assim mesmo: não foi por isso que tu foi levantada como rainha. Então, olha só. Gente, ela foi levantada por rainha para dar o livramento para o povo de Deus. Ela não foi levantada para mostrar beleza. Ela não foi levantada para mostrar a coroa. Ela não foi levantada para nada disso. Ela foi levantada para que o povo de Deus, os israelitas, viessem ter um grande livramento, tá, gente? Porque ali Satanás queria destruir com o povo de Israel. E Deus ali entra com provisão divina, levantando aquela mulher. O nome de Deus não aparece, mas a gente vê ele trabalhando poderosamente. Então que tu venha ser como Esther, uma mulher submissa e uma mulher que agradou a Deus e cumpriu o seu plano divino.